Fala aí, torcedor do nosso canal Total Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E notícia boa para a torcida do Cruzeiro, o Pedrinho confirmou. Gerson chega nessa sexta-feira e vai estar realizando os exames médicos e sendo anunciado como novo reforço do Cruzeiro para a temporada 2026. É um grande reforço, o Gerson chega para ser titular e se junta aí a Matheus Pereira, Caio Jorge, Cruzeiro montando um timaço. Vamos trazer aí os Zinhos, a Elias, falando sobre a contratação, vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Cruzeiro, tudo da Raposa você encontra aqui no nosso canal Total Futebol. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto falando mais do Cruzeiro. 15, 17. Cruzeiro, é agora, né? A resposta do Cruzeiro à nova proposta por Caio Jorge. Vamos lá, ó. Flamengo formaliza a terceira oferta, mas o Cruzeiro descarta o negócio de imediato. Subiu para 30 milhões. Ô, Birner, é o famoso, gente, esquece. Terceira, o Flamengo tá lá subindo. É o Cruzeiro dizendo, a multa é 50. Famoso, se não chegar com 50, não tem jogo. Daqui ele não sai. É isso que o Cruzeiro tá falando. E muito mais. Nas entrevistas tá falando, ó, gente, a gente quer pegar vocês. Então não vem pegar o Caio Jorge. A gente tá de olho em vocês. É uma coisa que me chama a atenção nessa negociação, principalmente se ela não for concluída favoravelmente à saída do jogador, como parece que não será, é que isso vai mexer muito com a autoestima do torcedor cruzeirense. É como se o time tivesse conquistado uma vitória fora de campo sobre a sua grandeza histórica, que foi tão abalada nos anos de rebaixamento e por tudo que o Cruzeiro passou antes de se transformar numa SAF e de ter o Pedrinho agora como dono dessa SAF, porque raríssimos clubes, estou pensando se alguém fora o Palmeiras, vão recusar uma proposta desse valor em qualquer jogador que tiverem no seu elenco quando essa proposta vem do Flamengo. Até porque é difícil para o jogador também resistir a jogar na equipe que tem o melhor elenco, estrutura perfeita, paga salário em dia e que é a principal candidata a mais. O Cruzeiro vai ser um dos candidatos, o Palmeiras também, mas é a principal candidata em todos os torneios que disputa. Acho que o Cruzeiro não vai vender, repito. O Cruzeiro colocou um preço, você falou. Esse preço para mim é um preço para ser negociado, é óbvio. O Flamengo está oferecendo 30, o Cruzeiro quer 50. Vai ter que pagar mais de 40 se quiser tirar o jogador. E aí eu acho que o Cruzeiro tem realmente que vender e reinvestir isso em outros grandes jogadores. A gente vai falar sobre um... Você acha que tem? Investimento mais de 40? Não, mais de 40 também. Não, mas nessa fase que tá... Eu pensaria seriamente na hipótese de vender, dependendo de... A primeira coisa que eu faria é sondar o mercado de grandes centroavantes para a substituição do jogador, viria quanto custa esse jogador, se o Tite gosta do jogador, se encaixa na ideia de jogo do Cruzeiro e cogitaria, sim, a hipótese de vender. Eu não fecharia as portas totalmente para o negócio, mas isso obviamente depende de que o mercado me oferece, porque o Cruzeiro, vamos supor que o Cruzeiro venda por 30. Não vai vender, mas vende por 30. Quem o Cruzeiro traz com esse dinheiro? Traz o Marcos Leonardo, faz o que com o dinheiro? O Marcos Leonardo joga no nível do atual centroavante do Cruzeiro, do Caio Jorge. Agora, eu tenho uma dúvida a respeito do Caio Jorge. E não me leve a mal, tá? Eu acho que o Caio Jorge é um grande jogador, sempre foi uma grande promessa, mas eu não sei se ele vai conseguir reproduzir o mesmo nível de jogo e quantidade de gols que ele fez na última temporada, na próxima temporada, porque foi a melhor temporada da carreira dele. Então, isso significa, em regra, para qualquer jogador, ou uma ascensão profissional. Sim. De agora em diante eu sou esse jogador e eu vou melhorar, e eu vou crescer, como aconteceu com alguns jogadores, ou pode ser uma temporada de um bom jogador, uma temporada espetacular de um ótimo jogador, ou seja, melhor do que ele realmente é. Mas essa avaliação quem tem que fazer é o Cruzeiro. Quando o Cruzeiro fala não para 30 milhões de euros e ainda com poder de barganha, pedir jogadores do Flamengo, que o Tite, por exemplo, adora, como Everton Cebolinha, por exemplo, o Cruzeiro está fazendo a avaliação de que sim, o Caio Jorge será ainda melhor na próxima temporada. Então, eu acho que é uma amostra de força cruzeirense na disputa por títulos nesse ano, os campeonatos que ele vai entrar ainda, que ele vai participar. E o Flamengo vive bem sem o Caio Jorge, pode buscar outro centroavante. Se eu falei aqui que o Cruzeiro teria que sondar o mercado
caso quisesse vender, o mesmo vale para o Flamengo, caso não consiga comprar. O Flamengo precisa de um outro centroavante de alto nível, se quiser cumprir o plano do BAP de ter 2 jogadores que disputam a posição de muita qualidade e um jogador, um centroavante, mais com o estilo que o Felipe Luiz gosta do que tem o Pedro. A pergunta é, por que o Flamengo não vai buscar outro jogador? A pergunta que se faz, eu faria essa. Por que o Flamengo não encontra outro jogador? Quais são as características? Porque o Flamengo tem um departamento de scout. O Flamengo tem aí algumas diretrizes. O Felipe não deu só apenas o nome muito dinheiro. do Caio. E tem muito dinheiro. Né? Eu acho que tem alguma outro tipo de situação também aí para mexer com o mercado, para elevar preço. Porque não é normal o Flamengo... O Flamengo está pensando em inflacionar um pouco o mercado intencionalmente, é isso? Não sei, talvez sim, talvez não, porque não é normal, né? Você oferecer 30 milhões e insistir depois de... Eu vou dar uma outra hipótese para você, Zé. Você acha que não pode ser uma coisa meio... A gente está falando de Real Madrid, Atlético de Madrid, Florentino Pérez, uma coisa meio madridista de mostrar, olha, aqui quem manda somos nós somos o maior clube, nós tiramos os jogadores que quisermos, nós temos mais dinheiro, os jogadores querem jogar aqui. Não pode ser um pouco dessa coisa que tem a ver também com o marketing da força da equipe? Eu acho que tem um pouco de tudo aí, né? Tem o desafio de, vamos lá, vamos tirar um jogador de casa, né? Do Brasil, que pode ser importante pra gente. Aí a gente está medindo forças, tem o Pedrinho aí, mas como Flamengo instituição, nós somos maiores do que você e podemos fazer isso, talvez. Tem o fato de inflacionar, porque quanto mais você inflaciona, qual é o clube que pode competir com o Flamengo? Hoje? Nenhum. O Cruzeiro está demonstrando que sim. Com um ou outro jogador. Sim, mas estou dizendo, o Pedrinho, eu não gosto de falar, pelo amor de Deus, eu não gosto, mas eu tenho que tocar no assunto porque o Pedrinho não está falando não, simplesmente porque, não vou, não quero. Porque ele tem uma estrutura, se eu não me engano, a rede de supermercados do Pedrinho é acho que é a terceira maior do Brasil. Né? Então, fora fazendas, um monte de coisas aí. Então, ele tem dinheiro para negociar. Talvez não como o Flamengo, nesse sentido de arrecadação, porque ele tira do bolso dele, mas ele tem essa capacidade de falar, não, por um jogador a gente segura aqui porque eu consigo segurar. Tem uma série de outras coisas que eu acho, mas a minha pergunta é, por que o Flamengo não foi atrás de outro jogador? Insistindo no Caio Jorge, sendo que assim, você pode contratar outros jogadores com 30 milhões. Quanto o Palmeiras pagou no Vitor Roque? 25. Então, ele está oferecendo 30 milhões do Caio Jorge. Será que não tem ninguém do Flamengo com a capacidade de enxergar um outro jogador? Vamos lá, Zinho, é o famoso jogo de 6 pontos, né? Você ganha um jogador, tira do outro. Mas vamos lá, Zinho, quero te ouvir também sobre esse tema. Chegou ao limite o Flamengo, o Caio Jorge, essa pergunta levantada pelo Zé de por que a insistência no Caio Jorge apenas, já que com essa grana você compra e compra bem, tem gente por aí. Quero te ouvir, Zinho. Assim, eu não sei se chegou ao limite, porque me parece que entrou um pouco também de vaidade nesse assunto. Né? BAP e o Pedrinho. Você não quer me vender não? Então eu vou aumentar. Você quer aumentar? Eu acho que o Cruzeiro, nessa negativa agora, eu estou fazendo o cálculo, porque teve uma proposta que foi 22 milhões de euros e mais o Cebolinha. Quanto que vale o Cebolinha? Só 8 milhões? Eu acho que o Cebolinha vale mais. O Flamengo comprou por muito mais. Então, se o Flamengo vai agora com a proposta só com a parte financeira de 30 milhões, é menor do que a que tinha feito anteriormente. Então, acho que o Cruzeiro negar essa proposta de 30 milhões, você tinha feito uma melhor para mim, você estava me dando um jogador que vai me ajudar e vai ser titular. Se o Cebolinha chegasse no Cruzeiro, para mim chegava como titular. O Caio Jorge eu não sei se chega como titular no Flamengo. O Pedro em forma, todo mundo bem, eu não sei se o Caio Jorge pode chegar, porque tem que botar para jogar, porque um investimento desse, como é que não vai colocar para jogar? Mas assim, Zinho, analisando jogador por jogador, eu prefiro o Pedro do que o Caio Jorge. Escala o time. Se o Felipe Luiz vai botar os dois para jogar junto, é uma coisa. Agora, só um, eu coloco o Pedro. Agora, o Cebolinha, no Cruzeiro, chega como titular, para jogar pelo lado esquerdo.
O Wanderson machucou, voltou, vai ter que, né, novamente pegar aquele ritmo e tal. E o treinador gosta muito dele. Enfim, eu acho que assim, essa guerra, ela pode... Guerra que eu digo assim, no bom sentido, tá, gente? Ou seja, essa negociação, ela pode ainda continuar existindo. E acho que o Cruzeiro, vou dar uma opinião pro Cruzeiro, né? Se o Flamengo quer tanto o Caio Jorge, pede o Pedro na troca e mais uma grana. Me dá o Pedro e mais uma compensação. Vocês é que querem tanto o Caio Jorge, né? Tá uma investida tão grande pelo Caio Jorge. Tá bom, vocês me ofereceram o Cebolinha, não quero não. Me dá o Pedro e essa grana aí que vocês ofereceram. Aí o Cruzeiro vai aceitar. Uhum. A gente está com a tela que mostra os números de 25, né? Realmente a média de gols muito boa do Caio Jorge, 0,57. O Pedro teve uma temporada acidentada, com lesões, e até aquela fase do ano que não jogava sempre, pela questão do Felipe Luiz, cobrar intensidade e tal, a questão tática. Tem o Bruno Henrique e o Plata, 0,25 e 0,09. Essa olhada de perfil sensual foi apenas porque esse monitor está mais perto, desculpe, fã de esportes, porque fica feio, mas ali eu não enxergava. E o número de assistências também, né? O número de assistências, 9, 7, esse dado aqui, 9, 7, 2 e 8. Zé, é interessante, né? Porque o Zinho passou por um ponto curioso, que é esse entendimento seria quase como o São Paulo, aquela história do Alisson pelo Ranieri. Você quer o Alisson, beleza, então manda o Ranieri, que é o famoso jeitinho educado de falar não vai dar certo. A proposta do Zinho do Pedro é mais ou menos essa, né? Não manda o Pedro aí. Até porque o Tite gosta do Pedro, né? Sim, levou para a Copa. O Tite levou para a Copa, o Tite bancou ali como titular. Eu lembro da chegada do Tite, ele foi muito perguntado sobre, você vai conseguir fazer jogar juntos, né? Jogarem juntos o Pedro e o Gabigol, porque o Dorival conseguiu fazer isso e tal. E ele falou assim, não, eu penso diferente, já conversei com o Gabigol, inclusive, porque não foi para a Copa do Mundo, as características e tal. Seria realmente o que o vovozinho falou, seria uma coisa interessante, mas eu não acho. Eu acho que tem essa questão da vaidade também. Pedrinho deve estar batendo no peito e falando, não, aqui não vai não, se você quiser 50 milhões. Se não quiser, eu não preciso. Eu não preciso. Normalmente, né, vovozinho, nas provocações que se tem no campo, né? Você começa a falar, vai ver quanto eu tenho na conta. Eu não estou preocupado. Era assim, às vezes a gente escutava isso dentro do campo, começava a falar. Mas eu penso também que se ele perde o Caio Jorge, ele vai ter que gastar uma fortuna para trazer um cara desse nível. Não vai fazer isso. Exatamente. Por isso que eu falei, a sugestão da troca pelo Pedro, você quer tanto o Caio Jorge, eu preciso contratar um outro centroavante do mesmo nível, me dá o Pedro então. Se você já tem um aí e você quer levar outro, para você ter dois brigando pela posição, eu vou te vender o que eu tenho com 30 milhões. Vocês estão dizendo que consegue no mercado. Eu não sei. O Vitor Roque veio em baixa. Ele tinha sido emprestado do Barcelona, é como está o Endrick. Não sei se de repente o Real Madrid não venderia o Endrick por esse valor, 30 milhões. Vamos lá, vamos seguir aqui o Equipe F, ainda falando de Cruzeiro. É de Cruzeiro, não é do Flamengo, mas quando aparece o Gerson, a torcida do Flamengo também dá aquela olhada do tipo, Vamos lá, Gerson vai fazer exames médicos e assinar com o Cruzeiro neste sábado. Está no espn.com.br, reportagem do Bruno Andrade, informações atualizadas de que deve dar mesmo negócio. A gente fica na expectativa, a gente sabe que negociação tem sempre uma margem aqui e ali de desandar numa reta final, mas hoje tudo se encaminha para um acerto. E aí eu começo contigo, Berner. Para um time que tem a base do Cruzeiro, a chegada do Gerson é um impacto, assim, usando a expressão que ficou associada ao Bruno Henrique no Flamengo do patamar, o Cruzeiro muda, o patamar é alto do Cruzeiro. O Gerson lá muda o Cruzeiro de patamar? Melhora a equipe, além de dar opções para o Tite, porque o Gerson pode jogar em qualquer função no meio-campo, menos de primeiro volante. Joga de segundo, joga aberto ali, se o time joga em 4-2-3-1, principalmente pelo lado direito ali, como um bom construtor, fecha na marcação. É um cara que chega com a bola no pé, com toque curto, com aproximação, triangula, tem finalização
Às vezes ele penteia um pouco para finalizar, mas assim, a finalização dele é boa, é um jogador experiente, com títulos. É óbvio que esse chega para ser titular, não sei se de segundo ou pelo lado do campo, por dentro não vai jogar, porque aí é o lugar é do Matheus Pereira, né, com o Tite. Então é um jogador que agrega muito, que aumenta as chances da equipe ganhar as competições importantes. E aquela coisa que eu falei no meu outro comentário sobre o Cruzeiro recusar a proposta flamenguista pelo Caio Jorge. Você está trazendo a torcida de volta a sensação da real grandeza que seu clube tem na história. Porque a gente está falando de um clube bicampeão da Libertadores, um clube que passou muitos anos sendo uma das equipes mais competitivas do país, que ganhou um campeonato brasileiro sensacional, marcante, com Alex, Aristizábal, com um timaço de mais de 100 gols, que fez muito sucesso e que foi parar na segunda divisão por conta de duas administrações, de uma administração muito ruim, depois de ganhar 2 Copas do Brasil, e que não ia se reerguer se não fosse a SAF. Essa equipe hoje, graças à transformação em SAF, de venda de SAF, essa equipe hoje pode trazer um jogador que o Flamengo teria no seu elenco. Essa para mim é a referência hoje de futebol. É óbvio que o Gerson, depois disso, se queima com os flamenguistas. Eu já acionei aqui os da redação, os que eu conhecia, e já fizeram uma lista de jogadores que eles têm bronca e que foram importantes no clube. O Gerson está nessa lista, mas para o Cruzeiro, que é o que parece que interessa para o Gerson nesse momento, é um excelente jogador. É aquela contratação que você faz e a chance de erro, de não funcionar, é minúscula. Ó, o Vini tá me passando aqui, né, que o Pedro Lourenço é duro, né? Porque com a história da SAF a gente fala o homem forte da SAF, não, um dono, né? É uma questão... O dono. Exato. Disse que chega amanhã e resolve a parada, já falou isso, foi com a Itatiaia, Vini? Depois se puder só me puxar para eu dar o crédito. E aí eu já jogo pro Zé e pro Zinho. Começa aí, Zinho, contigo. Muda de patamar, é cara que chega assim... a gente tá emparelhando muito os três, né? Palmeiras, Flamengo, sempre os dois, e o Cruzeiro pela boa temporada que fez, como esse... Sempre tem um terceiro tentando incomodar, já foi assim o Galo, que foi bem sucedido, já foi assim o Botafogo, que igualmente foi bem sucedido, Fluminense também teve seu momento de sucesso. Os outros, em vez de falar o Cruzeiro muda de patamar, o olhar dos outros muda. Flamengo e Palmeiras vão olhar e falar, opa, esses caras estão vindo mesmo pra briga. Eu acho que sim. Mostra que está entrando na temporada para buscar o título, para conquistar. Primeiro, a mudança no comando técnico, vem um treinador de altíssimo nível, né? Com currículo, com história. E já tem um elenco bom, e você começa a se movimentar no mercado e traz um jogador de nível de seleção que não está na seleção porque fez um caminho ruim. O Gerson, antes de ir para o Zenit, ele foi convocado pelo Ancelotti, inclusive jogou, né? Aquele meio campo, ele, Bruno Guimarães e Casimiro, um tripé ali de 3 homens mais de contenção, né? Mas que ele tinha liberdade com o Bruno Guimarães para sair para o jogo. Então, assim, eu acho que é um jogador que se adapta facilmente. Não tem aquilo que o Zé Elias falou ontem, né? Ele ficou o quê? Meses. Então, assim, volta, está no futebol brasileiro, saiu agora, então conhece tudo que está acontecendo aqui, os companheiros que ele vai jogar, inclusive Fabrício Bruno estava com ele no Flamengo, se conhece todos os atletas. A estrutura do Cruzeiro é espetacular, eu tive o prazer e o privilégio de jogar no Cruzeiro também. Tem uma estrutura maravilhosa, potencial para qualquer atleta profissional trabalhar. Cidade boa de se viver, torcida grande também. Então, assim, eu acho que assim, o atleta chega motivado, porque acredito eu que esse movimento dele é para ele novamente brigar por uma vaga na Copa do Mundo. E se ele vai bem no Cruzeiro, e ele tem possibilidade para isso, porque o time já é bem organizado, e ele tem potencial, ele jogando bem, o Cruzeiro indo bem, vencendo, ele tem chance novamente de figurar na lista de convocação.
Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a chegada do Gerson no Cruzeiro. Gerson chega nessa sexta-feira, vai realizar os exames médicos e ser anunciado pelo Cabuloso. Trazer aqui a matéria falando sobre o Gerson. Na tela você vê aí, ó, Cruzeiro se acerta com o Zenit e fecha a contratação de Gerson para a temporada 2026. O jogador tem 28 anos, falando aí na matéria, né, chega junto ao Zenit. A operação foi fechada por 27 milhões de euros, mais 3 milhões em bônus, chegando ao valor total de 30 milhões de euros, o que dá um equivalente a 188 milhões na cotação atual. Então tá aí, 188 milhões, Cruzeiro fechando com o Gerson, a maior contratação do futebol brasileiro. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Total Futebol.